Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Astamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre um tópico que eu acho que é interessante para contextualizar algumas notícias do mundo dos famosos que tem aparecido recentemente, que é essa questão da cultura do silêncio. Por que algumas pessoas escolhem não falar, mesmo quando elas notam que tem alguma coisa errada acontecendo? Você já parou para se questionar, para pensar quantas injustiças, crimes ou abusos ficam escondidos simplesmente porque ninguém escolhe denunciar? A cultura do silêncio, que ela é presente em diversas situações e grupos sociais, faz com que muitas pessoas se calem diante de crimes ou violações de direitos, e quando esses absurdos são descobertos e saem na mídia, nós, pessoas comuns, ficamos absolutamente abismadas, chocadas com onde o ser humano consegue chegar nesse nível de maldade. Atualmente tem sido muito comentado o caso do rapper, empresário, produtor musical, P. Diddy, mas antes disso tivemos muitos outros casos onde o silêncio de algumas pessoas tornaram possível esses crimes acontecerem e se manterem, como casos de abuso sexual em Hollywood, que gerou aquele movimento famoso, o Me Too, escândalos de abusos em igrejas, o caso do João de Deus aqui no Brasil, entre outros, se tornaram exemplo de quando a conivência dá poder a pessoas mal intencionadas. Mas por que será que isso acontece? O que leva alguém a escolher o silêncio em vez de denunciar? Bem, hoje nós vamos explorar as causas por trás dessa omissão, desde o medo de retaliação até a pressões sociais, e refletir como nós podemos quebrar esse ciclo de silêncio. Fica comigo que hoje nós vamos descobrir por que tantas vezes vozes se apagam em momentos que precisam ser ouvidas. Hoje, aqui no Astamente. Se você está mais atento às últimas notícias do mundo pop, do mundo dos famosos, certamente você tem visto notícias absurdas de inúmeras violações de direitos causados pelo rapper P. Diddy. Caso não vai ser um diferencial muito grande aqui para esse conteúdo, mas depois você pode procurar saber. O fato é que, nesse caso, Sean P. Diddy Combs está enfrentando várias acusações gravíssimas de abuso sexual e conduta imprópria. Mais de 100 pessoas até o momento já o acusaram de crimes que incluem exploração sexual, tráfico humano, uso de drogas, com algumas vítimas sendo menores de idade. As denúncias elas ganharam destaque após Cassie Ventura, que é sua ex-namorada, processá-lo no ano passado, em 2023, por uma década de abuso, segundo a vítima. Outras vítimas daí então tomaram coragem e começaram a se manifestar desde então. E aí ficamos com essa pergunta, né? Será que ninguém sabia desses crimes em todos esses anos, décadas de condutas impróprias? Claro que sabiam, mas já que ocorriam essas condutas criminosas regularmente, no qual pessoas próximas ao indiciado sabiam de muita coisa, por que demorou tanto tempo para isso tudo vir à tona? E aí que entra a famosa cultura do silêncio. Essa cultura do silêncio é um fenômeno social em que pessoas ou grupos escolhem não denunciar, não falar, expor ou discutir crimes, abusos, injustiças, condutas reprováveis, mesmo tendo conhecimento pleno ou parcial deles. Esse comportamento é frequentemente motivado por medo de retaliação, vergonha, pressão social ou pela crença de que a denúncia não vai dar resultado nenhum. O famoso medo da impunidade, que pode manter pessoas poderosas e criminosas ainda mais protegidas da culpabilização dos seus próprios delitos. Essa dinâmica ela pode ser observada em várias esferas, desde ambientes familiares até grandes instituições, escolas, igrejas, locais de trabalho, governos, em locais onde existe uma certa verticalidade muito grande
na hierarquia do poder. Sempre tem alguém aqui em cima que manda mais do que quem está aqui embaixo, e essa disparidade acaba gerando essa hierarquia desproporcional de poder. O silenciamento de vítimas e testemunhas não apenas perpetua a impunidade desses agressores, como também alimenta ciclos de violências e de abuso. Muitas vezes, a cultura do silêncio é sustentada por estruturas de poder desiguais, onde quem detém a autoridade tem meios de pressionar ou intimidar aqueles que poderiam falar, mesmo que eles não verbalizem, mas fica explícito ali que se você falar pode dar alguma, né? Esse comportamento se torna especialmente comum em sociedades onde a hierarquia ela é forte, como em casos de violência doméstica, onde a vítima pode depender financeiramente do agressor, ou em corporações onde funcionários temem perder os seus empregos ao denunciar certos tipos de assédio. Outro potencial fator de denúncias é a vergonha. Esse sentimento desempenha um papel importante, especialmente em crimes sexuais, onde a vítima frequentemente será julgada ou responsabilizada pelos próprios abusos que sofreu. Não faz nenhum sentido, mas essa é uma prática muito comum no senso comum. Isso resulta em uma forma de conivência involuntária, onde as vítimas elas se calam e os abusadores continuam as suas ações de dominação. A desconfiança nas instituições de justiça, a polícia, e a percepção de que a denúncia não trará resultados concretos faz também com que essas vítimas permaneçam em silêncio. Pressões sociais, normas culturais que incentivam a submissão ou a manutenção de uma suposta boa imagem também contribuem com isso, criando uma barreira psicológica e social para a exposição desses fatos. E vamos trazer à tona também o fenômeno do gaslighting, que é uma outra ferramenta de silenciamento, onde o abusador manipula a vítima para duvidar da sua própria realidade, criando confusão sobre o que realmente aconteceu e reforçando o silêncio da vítima. As dinâmicas de poder e controle, presente em relacionamentos abusivos ou em contextos institucionais, também influenciam a vítima a não se manifestar, uma vez que podem se sentir impotentes diante de autoridades ou de figuras poderosas. Veja, se tem uma pessoa que te domina, que te manipula, que tem um certo nível de pressão sobre você, mesmo que bem silenciosa, e que, de certa forma, ela passa a questionar se aquilo que você sentiu, se aquilo que você percebeu foi de fato aquilo que você sentiu ou percebeu, isso pode acabar gerando questionamentos. Será que eu entendi errado? Será que eu estou exagerando? Já aconteceu isso com você? Deixa aqui embaixo nos comentários. E pensando pelo aspecto psicológico, os traumas ocorridos, como dissociação ou negação da situação, fazem com que a vítima prefira se silenciar para evitar reviver aquela experiência. Porque toda vez que você fala sobre algo, toda vez que você comenta ou pensa sobre algo, de certa forma você está reexperienciando aquele trauma vivido. Com isso tudo, a pessoa nega os fatos como forma de se proteger daquela verdade que é tão cruel. Adicionalmente a isso tudo que comentamos, o isolamento psicológico causado pelos agressores, em que a vítima ela é afastada das suas redes de apoio, pode reforçar essa sensação de vulnerabilidade, aumentando a dependência emocional e dificultando a decisão de falar. Tudo isso resulta de um ciclo de silêncio, onde a vítima, por proteção psicológica ou medo, mantém esse abuso tudo muito oculto, tudo muito silencioso. Nós temos conteúdos aqui no Astamente falando sobre relações manipuladoras, relações abusivas, mas só para você ter uma ideia, uma das estratégias mais utilizadas por pessoas manipuladoras é o isolamento social. Ao retirar as potenciais vítimas do convívio de pessoas que possam ser uma rede de apoio, você cria uma relação de dependência maior
em diversos níveis, dificultando que essa vítima compreenda a relação como algo abusivo, assim como diminui muito as possibilidades dela sair desse ciclo de vitimização e de abusos. E quando esse silêncio é quebrado, geralmente por movimentos sociais, reportagens investigativas, ações de vítimas corajosas ou testemunhas, o impacto é profundo e assusta quem está fora desse universo. Expor crimes pode incentivar outras pessoas a se manifestarem, criando uma onda de revelações que desafiam as normas vigentes e exigem mudanças sociais, porque não é muito raro pessoas manipuladoras, agressivas, abusivas, exercerem também essas práticas com outras pessoas. Certamente você não é ou não vai ser a única vítima dela. Porém, mesmo com o avanço, a cultura do silêncio continua sendo uma realidade que é bastante persistente, né? Esses casos relatados aqui são bastante recentes. Muitas vezes, essa cultura é mantida pela desconfiança nas instituições que deveriam proteger as vítimas, mas, na verdade, exercem uma certa negligência, como, por exemplo, a justiça e a polícia, que falham ao oferecer apoio, investigação adequada, ou então de retirar a pessoa desse espaço que ela está sendo abusada. A quebra desse ciclo depende do empoderamento, segurança e de redes de apoio que permitam as pessoas se sentirem mais protegidas ao falarem, para que o silêncio deixe de ser a regra e para que a justiça prevaleça. Mas é claro que, nesse contexto que nós estamos conversando aqui, eu estou citando a cultura do silêncio, do silenciamento, mais relacionados a potenciais vítimas ou pessoas que testemunharam. No caso do P. Diddy, por exemplo, os autos contam que poderiam ter várias pessoas que também participavam desses eventos, desses casos de violência ou de abuso, como coparticipantes ou como pessoas que se beneficiaram diretamente daquilo que o artista fornecia. Aí já é uma outra questão. Aí nós estamos lidando com pessoas criminosas, com pessoas abusivas, pessoas perigosíssimas, que elas aproveitam do ensejo causado por um outro criminoso para também satisfazer ali as suas má intenções, os seus desejos mais sórdidos. Nesse caso aí, é uma conivência, é uma negligência ou realmente uma parceria nesse crime. Obviamente que quem está aproveitando, está gostando, tirando vantagens, vai querer deixar tudo por debaixo dos panos, porque ele também está envolvido na situação e porque a vantagem está ali sendo aproveitada, não é mesmo? A cultura do silêncio normalmente se manifesta em pessoas que passaram por situações críticas, situações delicadas e que por sérios fatores, como nós comentamos aqui anteriormente, decidem se afastar, não falam ou permanecem nesse centro por falta de rede de apoio, por falta de encorajamento, por falta de empoderamento ou por medo de várias consequências que podem acontecer. Só um recorte importante para conseguir diferenciar o que são as vítimas ou testemunhas dessas vítimas ou pessoas que participaram ativamente dos atos de violência ou dos atos de abuso que estão sendo processados, caem na mídia e que a gente se assusta muito ao ficar sabendo disso. E para encerrar, é importante te lembrar que essa cultura do silêncio é um problema que perpetua a violência e a impunidade, afetando diretamente as vítimas como sociedade como um todo. Quando nós escolhemos nos calar diante de abusos ou injustiças, nós estamos, de certa forma, alimentando esse ciclo, contribuindo para que ele comece ou para que ele continue. Mas a mudança começa, de fato, com a coragem de falar, de apoiar quem precisa e de buscar justiça. Se você ou alguém que você conhece está passando por uma situação como essa, saiba que não está sozinho. Quebrar o silêncio é o primeiro passo para transformar essa triste realidade. Bem, eu espero ter conseguido trazer esse recorte psicológico
desses casos que aparecem na mídia, casos policiais, casos que às vezes até nos frustram por saber que pessoas admiradas, artistas, não são exatamente aquelas pessoas que nós imaginamos ou que são vendidas para nós, para a gente pensar que essa desvalidação da vítima. Por que você continuou nessa relação? Por que você não terminou? Por que você viveu tantos anos sofrendo e nunca contou nada pra ninguém? Observar esse lado da psique humana, observar essa manipulação psicológica que pessoas julgam como não válidas, que algumas pessoas chegam a utilizar como ferramenta de discussão ou de culpabilidade das próprias vítimas, é porque talvez você nunca passou por algo parecido, que então se você nunca viveu, logo esse fenômeno não existe. Eu espero que tenha feito sentido para você pensar por esse outro aspecto dessas páginas policiais que têm se formado aí cenas de discussão, criação de conteúdo, criação de investigação nas redes sociais, né, as teorias de conspiração, para você observar também o lado das vítimas ao invés do lado do criminoso, que está ficando mais famoso estranhamente depois de ter aparecido em jornais ou em páginas policiais. Vamos pensar mais em quem sofre do que a pessoa que causa tanto estrago, tanto dano. Vou deixando aqui um beijo para você e o convite para você aparecer mais vezes aqui no canal. Se assim você quiser, eu vou estar aqui para você. Até mais, pessoal. Tchau.